Olá a todos, eu sou o Luan. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o artigo Analysis of Dynamic PED Control Performance Compared to Standard PED and Track Failure Vehicle. Esse trabalho foi feito por mim, Luan Trindade, em conjunto com Gabriel Ishida, Alan Cedric, Thiago Seric, Rian Marcos, Seijiro Mizuno, Kathleen Santos e Eduardo Todd. Esse trabalho também é uma parceria do Laboratório Visão Robótica e Imagem e a equipe Apira de Robótica. De início, esses são os pontos que serão abordados ao longo da apresentação, iniciando sobre uma contextualização dos seguidores de linha, partindo para a motivação de trabalho, posteriormente a solução proposta e finalizando com os resultados e a conclusão do trabalho como um todo. Então, primeiramente, quanto aos seguidores de linha. Seguidores de linha são robôs com um nome autoexplicativo. A ideia é justamente seguir um trajeto predefinido, que normalmente é uma linha branca em uma superfície preta. A partir disso, surge um questionamento se essa é uma atividade trivial e de fácil execução, e a grande resposta é que não, principalmente porque, no contexto de competições brasileiras de robótica, a exemplo da RSM e da Robocore Experience, a ideia é que o robô cumpra o trajeto no menor tempo possível, e para isso, podem ser utilizados diversos tipos de algoritmos, que podem ser sistema de controle PID padrão, algoritmos de Q-Learning e também mapeamento através do uso de encoders. Qual seria então a motivação desse trabalho? Como eu havia pontuado, há essas competições de robótica. Nelas são apresentados trajetos considerados complexos. Como a ideia é justamente cumprir o trajeto no menor tempo possível, se faz necessário o uso de maiores velocidades, e essas maiores velocidades podem acarretar em instabilidades para certos trechos da pista. Como eu havia pontuado também, o sistema de controle PID pode ser uma abordagem para seguidores de linha. Esse sistema de controle consiste basicamente em um par de constantes, o P e o D. O P é relacionado ao erro proporcional e o D relacionado ao erro derivativo. De forma geral, o objetivo é fazer com que o robô siga a linha de maneira mais fluida e estável possível. E também, então, a ideia seria garantir que o robô cumpra todo o trajeto apenas com o uso de duas constantes. Por isso, surge um questionamento se esse sistema de controle PID padrão é o suficiente para que o robô cumpra o trajeto de maneira rápida e estável. Então, considere, por exemplo, esse trajeto, que uma vez modelado, acaba gerando esse trajeto aqui do lado, visualizado à direita. O que acontece quando a gente faz uso do sistema de controle PID padrão, ou seja, atribui apenas um par de constantes para a pista como um todo? Aqui é o primeiro exemplo, onde o robô acaba se perdendo logo no primeiro trecho. Aqui é outro exemplo, onde o robô acaba se perdendo também no início da pista. Por fim, esse exemplo, onde o robô ele está cumprindo a pista, mas ele acaba se perdendo no final. Você vê que ele cumpre os trechos de maneira ok, né? E no final ele acaba se perdendo antes de completar o trajeto como um todo. Então, o que é evidenciado são justamente zonas de instabilidade, ou seja, zonas a qual o robô não consegue cumprir apenas com um par de constantes para uma velocidade x. Então, qual que seria a ideia desse trabalho? A ideia seria justamente atribuir constantes customizadas para esses trechos e essas zonas consideradas zonas de instabilidade. Então, essa solução proposta, ela consiste basicamente de um sistema de controle PID dinâmico, onde você pode customizar as constantes para cada zona de instabilidade. Basicamente, de forma geral, você tem um KP e um KD na posição I, e essa posição I seria justamente o segmento onde você quer realizar essa customização. É válido pontuar que a pista ela conta com marcações que evidenciam mudanças de angulação. Isso pode ser uma abordagem para garantir e assegurar a identificação dessas zonas de instabilidade. Diante disso, podem surgir duas dúvidas. Como que a gente calibra múltiplas constantes e como reconhecer as zonas de instabilidade? Primeiro, cabe a gente identificar os diferentes tipos de trajetória e movimento que um robô pode realizar. Primeiramente, o que a gente determina e classifica como movimento oscilatório. É um movimento no qual o robô acaba divergindo bastante da linha. Outro movimento também evidenciado é um movimento considerado e classificado como limitado, no qual o robô acaba corrigindo bastante para ficar no centro da linha. Isso também pode gerar em velocidades menores. E a correção excessiva também pode fazer com que ele se perca, evidenciado nesse trecho também. Por fim, a gente tem um movimento estável, que é justamente o que a gente quer, caracterizado por um robô que realiza o trajeto de maneira fluida. Então você vê que não tem a correção excessiva evidenciada anteriormente. Por isso, cada movimento é atribuído uma ação específica. Então, o movimento oscilatório, por exemplo, é esperado que você diminua o KP, porque ele está relacionado ao erro proporcional, ele acaba
gerando essa oscilação no movimento do robô. Quanto ao movimento limitado, é esperado que você diminua o KD, uma vez que ele está relacionado a essa correção excessiva, para que o robô acaba se atentando bastante para ficar o máximo no centro da pista possível. Por fim, uma vez que você tem um movimento considerado estável, a ideia é justamente que essas constantes sejam mantidas. Essa é uma ideia de abordagem para que as constantes possam ser calibradas para diferentes trechos da pista e para a pista como um todo. Então, quais foram os resultados obtidos com esse trabalho? Primeiro, uma maneira, de realizar o trajeto em maiores velocidades e também uma abordagem de calibração de parâmetros PID. Além disso, foi evidenciado uma possibilidade de customização das constantes para essas zonas de instabilidade. Aqui embaixo tem uma tabela com os resultados obtidos pelo artigo também. Primeiramente, em relação às velocidades obtidas, as maiores velocidades em PWM. Primeiramente, quanto ao sistema de controle PID padrão, a maior velocidade obtida foi 60, em comparação com o sistema de controle dinâmico, que foi de 90. Já em relação ao tempo para completar todo o trajeto, o sistema de controle padrão executou em 20,30 segundos, em relação a 11,45 segundos do sistema de controle dinâmico. Agora, quanto ao potencial de correção dessas zonas de instabilidade, o sistema de controle PID padrão tem um potencial baixo, uma vez que não há essa possibilidade de customização. Consiste apenas de duas constantes, um par de constantes, para todo o trajeto. Em contrapartida, o sistema de controle dinâmico, uma vez que você pode realizar essa customização com diferentes constantes, há um maior potencial, uma vez que você pode corrigir essas zonas de instabilidade. Por fim, em relação à dificuldade para completar o trajeto em maiores velocidades, o sistema de controle PID padrão apresenta uma maior dificuldade, justamente, novamente, a não ter essa possibilidade de customização. Já o sistema de controle dinâmico, por ter essa possibilidade de você alterar as constantes para cada zona de instabilidade, apresenta uma menor dificuldade para completar o trajeto, em uma velocidade mais alta. Por fim, quanto à conclusão desse trabalho, de início foi possível realizar uma comparação entre esses dois sistemas de controle, o sistema de controle PID padrão e o sistema de controle PID dinâmico. Assim, também foi possível evidenciar o potencial desse sistema de controle PID dinâmico através de um menor tempo para execução do trajeto, uma maior velocidade e um maior potencial de customização de constantes para cada zona de instabilidade. Quanto aos trabalhos futuros, podem ser evidenciados 3 pontos, 3 possibilidades de trabalhos futuros. Primeiramente, analisar a influência da voltagem da bateria para determinar essas constantes, o KP e o KD, uma vez que é legal pontuar, que a voltagem da bateria ela está diretamente associada à voltagem que vai para o motor do robô, e isso acaba influenciando fortemente para determinar essas constantes. Outro ponto é justamente investigar a influência da luminosidade do ambiente para a execução do trajeto de forma mais estável, mais rápida. Por fim, uma possibilidade de trabalho futuro é investigar o processo de calibração do sensor frontal, que é um sensor analógico, e também o potencial de explorar outras abordagens para que o robô possa identificar mais facilmente o que é linha e o que não é. De forma geral, seria basicamente isso. Muito obrigado pela sua atenção.